Pronto, turma linda, agora é só exercícios, né? Só questões. E vamos começar aí a primeira. Ele fala o seguinte, é uma questão de gráfico. Ele diz assim: analise o gráfico que mostra a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel de massa 1.200 kg, que se desloca em uma pista retilínea horizontal. Ele mostra esse gráfico, né? A intensidade média da força resultante sobre esse automóvel no instante de tempo entre 0 e 4 segundos é... Então vamos lá, povo lindo. A primeira questão aí, né? Ele está querendo a força resultante, né? Que vai atuar sobre esse automóvel. Agora ele falou no intervalo de quanto? No intervalo entre 0 e 4 segundos. Então é importante a gente destacar isso aqui, ó. Veja, no instante de 0, a minha velocidade aqui é 5. E no instante de 4 segundos, a minha velocidade aqui é 15. Então, primeiro a gente vai achar a aceleração, né? Como é que eu acho a aceleração? A aceleração, nesse caso aqui, amiguinho, é quem? ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV nesse caso aqui, ó? Variação da velocidade. Então, ó, eu tenho a velocidade inicial que é 5, a velocidade final é 15. Então, quem é a variação da velocidade? 15 menos 5 dá 10, né? Então, aqui eu tenho 10. Ó. O intervalo de tempo entre 0, ó, entre 0, aqui é 0 e 4, o intervalo é 4. Então, nesse caso aqui, a aceleração vai ser quanto? 10 dividido por 4 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, achei a aceleração. Como é que eu faço para achar a força resultante? Força resultante, que é o que ele está querendo, né? Força resultante é a massa vezes quem? A aceleração. Força resultante nesse caso aqui é quanto? Vamos lá. A massa ele deu, né? Ele deu a massa, ó. A massa é igual a 1.200 kg. Então, vamos substituir aqui, ó. 1.200 kg. A aceleração, ele deu, a gente achou, né, que é 2,5. E aí, ó, como é que a gente vai fazer essa continha aqui rápido de cabeça, ó? 1.200, eu vou tirar aqui, ó, 2,5 é 2 mais meio, né? Multiplico 1.200 por 2, dá 2.400. O meio agora multiplica por 1.200, dá 600. Mas é 2.400 mais 600, 3.000. Isso é um jeito de fazer uma conta rápida, né? Caso você não saiba fazer assim, né? Faz normalmente, certo? Que aí é tranquilo. Então, nesse caso aqui, ó, a força que encontramos, a força resultante é igual a quanto? A 3.000 newtons. Então, nesse caso aqui, ó, qual é a alternativa dessa questão? É a letra C, ok? Questão super tranquila. Vamos para a questão 2, né? Para não, que aí essa questão foi tranquila demais. Vamos para a questão de número 2. A questão 2, ele fala o seguinte, ó, duas caixas A e B estão apoiadas em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força horizontal e de intensidade constante, conforme a figura. O gráfico representa a variação da intensidade da força transmitida de A para B, em função da massa A, MA, mantendo a massa de B, MB, constante. Desprezando o atrito e a resistência do ar, a aceleração do sistema quando MA é igual a 2 kg será... Então vamos para a questão 2, né? Então essa questão 2 ele está pedindo a aceleração do sistema quando a massa de A for 2 kg. E observa que ele falou que na questão que a massa de B ela é constante, ela não vai mudar. E ele deu esse gráfico aqui, né, da força de interação de A e B, não é, em função da massa de A. Então, quando a massa de A for igual a 2, essa força de interação, olha no gráfico, é igual a 30. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou representar primeiro os dois blocos A e B, isolar ele e aplicar as forças que são que está no bloco A e no bloco B. Então, bora ver isso aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui o bloco A e o bloco B, ó.
certo? O bloco A e o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre eles agora, ó? Bloco A e bloco B, né? Vamos lá. Vamos analisar as forças que atuam. Então, no bloco A, eu tenho essa força aqui, que é a força que vale 40 newtons, né? Certo? Agora, muito cuidado aqui, ó. A empurra B. Então, tem uma força para cá. Uma força de contato, né? Essa força de contato ele chamou de FAB, ó. FAB. Ação, você tem uma reação, né? Nesse caso aqui, amiguinho, a reação ocorre aqui, ó. Sentido contrário, mesma intensidade, né? Mesma direção, porém sentidos o quê? Opostos, né? Então aqui eu tenho a força AB. Ok? E aí, veja, esse sistema todinho, tanto A como B, vão caminhar juntos, vão ter a mesma aceleração que é A, que é justamente o que ele está querendo na questão, o valor de A, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, esse bloco A aqui, e vai aplicar a segunda lei de Newton sobre ele. Exatamente isso, ó, segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Que a força resultante, vou chamar resultante aqui FR, só que é o bloco A, eu vou chamar de A, é igual à massa do bloco que está sendo aplicada essa força resultante, que é a massa de A, vezes quem? A aceleração do sistema que ele quer. Força resultante. Eu tenho duas forças de sentidos opostos. Lembra quando eu tenho dois vetores de sentidos opostos? Eu vou subtrair, né? Então, eu vou subtrair o maior menos o menor. Então, vai ser, ó, F menos quem? Menos FAB. É igual a massa de A vezes quem? A aceleração. Tranquilo? Quem é F? Dá uma olhada, F é 40. Então, substitui aqui, ó. 40 menos F de AB. Veja, a massa de A é 2. Quando a massa de A é 2, olha o gráfico. A força AB vale quanto? 30. Então, vou substituir ela aqui, ó. 30. Quem é a massa de A? A massa de A é 2 kg. Vezes a aceleração. Super fácil, né? 40 menos 30 vai dar 10, né? 10, que é igual a 2 vezes A. Logo, A vai ser 10 dividido por 2, que dá quanto? 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Somente isso, amiguinho. Questão tranquila também. Questão envolvendo leis de Newton e aquela parte gráfica ali, né? Então, super fácil. Então, a alternativa aí qual é? É a letra E. Ok? Então, questão aí, ó, tranquila para vocês. A questão 2. Vamos para a questão 3, né? Tira uma foto aí, um print, vai vendo que não é difícil, não é complicado. Tranquilamente você consegue fazer isso, não tem estresse, não é? Só é saber a forma, aplicar a forma e principalmente fazer colocação de forças. Colocar as forças nos seus devidos lugares. Em cada corpo você tem 99% de acerto da questão. Você não vai errar a questão. Beleza? Então, questão 2 está aí. Vamos para a questão de número 3, né? Questão 3, gente. Dois blocos de massa M e 3,5 M, conectados por uma corda inextensível de massa desprezível, são puxados por uma força F, aplicada no bloco de 3,5 M, né? Ao longo de uma superfície plana sem atrito, como mostrado na figura. Os dois blocos se movem com a mesma aceleração. A. Determine a razão F sobre T entre os módulos da força F e da tração T na corda. Então, a questão 3, ele quer a razão, né, entre a força F e a força de tração que está ocorrendo nessa corda aqui, né? Certo? Essa corda inextensível. Então, o que é que a gente deve fazer primeiro? Olha, veja só.
eu posso encontrar logo facilmente essa força F. Eu posso adotar isso aqui, ó, um conjunto, um corpo único, né? Isso aqui, ó. Isso aqui ser um corpo só. Um corpo só. Sendo puxado por uma força F. Então, eu vou fazer aqui, ó. A força F vai puxar esse conjunto, vai ser isso aqui foi como se fosse a força resultante, ó. Então, veja só. F, nesse caso, ó, é como se fosse a força resultante. Vai ser a massa do conjunto. A massa do conjunto é quem? M mais 3M. Eu vou colocar aqui para você entender depois, ó. M mais 3,5M. Vezes a aceleração, ó. Então, a força, nesse caso aqui, é igual a quanto? M mais 3 mais 3,5 dá 4,5. O que? M vezes A. Então, aqui eu já encontrei o valor de quem? O valor da força F. O valor da minha força F aqui, ó. Certo? O valor de F. Ok? Então, achando essa força F, eu agora vou achar a minha tração. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou isolar os dois blocos, o bloco M e o bloco 3M aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó. Esse bloco aqui pequenininho, né? Que é o bloco menor. Que vale quanto? M. E o outro bloco é o bloco maior, né? O bloco maior, nesse caso aqui, vale quanto? Vale 3,5M, né? Pronto. E aí, amiguinho, o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, a gente vai aplicar as forças que atuam no bloco M e no bloco 3,5M. Então, veja, F está sendo aplicado aqui, ó. Olha como é fácil, ó. F está aqui, né? Ó, a força F. Veja, F, nesse caso, esse bloco aqui vai puxar esse bloco M, né? Vai puxar através de quem? De uma força de tração aqui, ó. Então, existe alguma coisa puxando aí para lá que só pode ser a força de tração, né? Então, aqui, ó, é a minha tração. A ação, eu tenho uma reação, né? A reação ocorre no sentido contrário aqui, né? E com a mesma intensidade, amigo. Aí agora tu analisa só, como ele está querendo atração, vamos analisar só as forças que atuam nesse bloco aqui, ó. Nesse bloco M. Aí vai ser força resultante aqui, ó. Força resultante, né? Força resultante é a massa do bloco, não é a massa do bloco, vezes quem? A aceleração. Só que a força resultante desse bloco aqui é T, né? Então, ó, a única força que está atuando aqui para provocar aceleração nele é quem? É a própria força de tração. Então, minha força resultante aqui, ó, é igual à minha força de tração. Então, a tração é igual a isso aqui. Massa vezes aceleração. Então, achei o valor de quem? Da minha tração. Pronto. Achando a força e achando a tração, o que é que ele quer, né? A razão. Então, a razão aqui, ó, que ele está querendo entre F sobre a tração, F vale quanto? 4,5M. 4,5MA, né? E a tração nesse caso vale quanto? M vezes A. M vezes A. E aí eu posso cortar, né? MA com MA. Ficou quanto? 4,5. Então é a nossa resposta, ó. 4,5. Então isso daqui é a minha razão, né? Que ele está querendo aí. A razão entre F sobre T. Então, alternativa letra A. Então, questão 3 também tranquila, né? De leis de Newton. Ok? Beleza? Vamos para a questão 4, né, amiguinho? Vamos lá. Até agora tudo tranquilo. As 3 primeiras questões foram questões básicas, questões simples, né? Vamos ver as outras questões se tem um grau de dificuldade maior, né? Ok? Vamos para a questão de número 4. Não para não. Questão 4. 3 blocos de massa M1, 1 kg, M2, 5 kg e M3, 3 kg, encontram-se em repouso no arranjo como representado na figura.
Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsidere, né, eventuais forças de atrito. Aí ele pergunta na letra A, qual é a leitura da balança? E na letra B, se a corda fosse cortada entre as massas M1 e M2, qual seria a aceleração do sistema formado pelas massas M1 e M2? Então vamos lá, vamos fazer essa questão 4 aí. Eu já coloquei aqui o desenho já para a gente representar as forças, para a gente otimizar um pouco o tempo. Então veja só, o bloco M3, veja, eu vou fazer a colocação de forças dele aqui, ó. Eu tenho um peso para baixo, olha aqui, ó, força peso dele atuando, né? Para baixo, peso P3, e eu tenho a força de tração aqui, ó, que segura ele, né, para cima aqui, né? A força de tração aqui, ó. A força de tração, que no caso aqui eu vou chamar de T1, ok? T1, ó, essa força de tração aqui. Veja que essa força de tração ela está ligada nessa outra polia, né? Polia não, bloco aqui, né? Então o bloco M3 e o bloco M1 eles estão interligados por esse mesmo fio. Então a tração também aqui é igual, ó, certo? Eu vou usar ela aqui, ó, também, ó, ação, reação. Então no bloco M1 também tem uma força de tração aqui, que é T1, certo? Veja, no bloco M1, além da tração, né, essa tração T1, eu tenho uma força para baixo, puxando, que é a força desse fio aqui, né? Que eu vou chamar aqui de T2, ó. T2 aqui, tá vendo? T2. Ok? Ação, reação. T2 para baixo, T2 para cima, que puxa, é o fio que está puxando esse bloco para cima, né? Então, nesse caso aqui, ó, essa tração T2 também atua aqui, ó, no bloco M2. Tá aqui, ó, T2. Ok? Eu ainda tenho a força-peso desse bloco aqui, ó, P1. Então, fiz esse desenho aqui para justamente ficar mais tranquilo, né? Porque se eu fosse colocar essas forças tudinho aqui, ia ficar muito complicado. Então, aqui eu tenho P1. Eu ainda tenho aqui, ó, no bloco M2, tem a força-peso, que é para baixo, né? A força-peso dele aqui, ó, que eu vou chamar de P2, né? Ó, P2 para baixo. E ainda tem a força normal, né? A força que a balança aqui, né, exerce sobre M2, que é justamente o que ele está querendo, né? Então existe aqui ainda, amiguinho, ó, uma força normal aqui, ó, para cima, né? Que é chamado de N. É aquela força normal. Então a gente vai descobrir o valor dessa força aqui, certo? Da força N, que é a força que a balança exerce sobre esse que está registrando aí, né? A força que a balança exerce desse bloco M2 é a força registrada na balança, é o que ele está querendo. Então vamos lá, como esse sistema todinho está em equilíbrio, eu posso dizer aqui, ó, no bloco M3, que a tração T1 é igual ao peso P3, vou colocar aqui, ó, T1 é igual a P3, certo? Aqui eu tenho uma força para cima e duas forças para baixo. Isso aqui está em equilíbrio, então essa força é igual a soma dessas duas aqui, ó. Então aqui eu tenho T1, vou colocar aqui embaixo, ó, T1 é igual a quem? A soma de T2 mais P1, certo? E aqui eu tenho, ó, duas forças para cima e uma força para baixo. Então essas duas para cima é igual a essa para baixo, né? Porque não está em equilíbrio, então vai ficar T2 mais a normal é igual ao peso 2, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Veja, eu vou pegar esse T1, que é P3, vou jogar aqui, ó, certo? Então, quando eu jogo aqui, vai ficar P3, que é igual a T2 mais P1. Ou seja, quando eu jogo o meu T1 aqui nessa equação,
Eu jogando o T1 aqui, vai ficar P3, P1 vem para lá, vai ficar P3 menos P1 é igual a T2. Então, T2 aqui, ó, é igual a T1, que é P3, passando para lá P1, né? Menos P1. Para que eu fiz isso? Para substituir aqui, ó. Porque agora, ó, eu tenho o normal e tenho os pesos. Aí fica fácil calcular os pesos, né? Então, T2 é P3 menos P1. Eu vou jogar aqui agora, ó. Isso aqui é a letra A, viu? É a letra A. Então, vai ficar, ó, T2, que é P3 menos P1 mais a normal é igual a P2. Veja, vou passar tudinho para lá. Então vai ficar normal, no caso os pesos, né? É igual a P2 mais P3 passa para lá menos P3 menos P1 passa para lá mais P1, né? E como é que eu calculo o peso? O peso não é massa vezes gravidade? Aí fica fácil, né? Só você pegar a massa de cada bloco, por exemplo, P2 a massa é 5, então 5 vezes 10 dá quanto? 50. Então o peso aqui é 50. Menos P3, a massa é 3. 3 vezes G, que G é 10, vai dar 30. P1, a massa é 1. 1 vezes 10 dá 10. Então, eu vou calcular facilmente a força registrada pela balança, que é a normal que ele quer aqui. Então, vai ser 50 menos 30 dá 20. Com mais 10, 30, né? Então, já calculei a indicação da balança, 30 newtons. Então, a letra A já está feita. Certo, amiguinho? A letra B é o seguinte. A letra B, ele quer que você determine qual é a aceleração do sistema, né? Para eu calcular a aceleração do sistema, quando esse fio aqui se rompe, né? Quando isso aqui se romper, ó, vai ficar só isso aqui, né? Essa polia e esses dois blocos. Vamos fazer redesenhar ele aqui, ó, para vocês, ó. Vou redesenhar ele aqui. Eu tenho aqui uma polia e eu tenho os dois blocos, né? O bloco M3 e o bloco M1. O bloco M3 e o bloco M1. Vamos chamar isso aqui de 1, né? Chamar isso aqui de 3, que é o bloco dele, você já sabe. Então aqui eu tenho uma polia, né? E aí a gente vai aplicar as forças que atuam sobre ela. Quais são as forças que atuam sobre esses fios aqui, né? Então vamos lá, esses blocos, aliás. Vamos lá, o bloco 3, eu tenho o peso dele, que é para baixo, P3. Eu tenho o bloco 1, tenho o peso dele, que é P1, que é para baixo. Certo? Aí veja, como 3 é mais pesado do que 1, ó, 3 é mais pesado do que 1, então a tendência é que que 3 desça e que 1 suba, né? Então, para 3 descer, ele vai puxar 1 para cima, então existe uma força de tração aqui, ó. Eu vou chamar essa tração agora, diferente daquilo ali, eu vou chamar de T. Porque agora não tem mais T1 e T2 não, é um fio só. Então, a ação, você tem uma reação aqui. Que é também T, né? Para baixo, tem a minha aceleração. Para cima, como o fio está interligando esses dois blocos, a aceleração é a mesma. Então, para cima, a aceleração é A. Pronto. Então, agora, ó, é só aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Então, esse aqui tá. Agora eu vou ser mais breve aqui, ó. Veja. Força resultante aqui, né? Massa de aceleração. Isso aqui não está descendo. Tenho duas forças de sentidos opostos. Subtrai. Então, a minha força resultante aqui vai ser P3 menos a tração. É igual a massa de M3 vezes a aceleração, que é A, que é o que ele quer. Certo? O bloco 1 não está subindo, então você tem uma força para cima e uma força para baixo. Quem é a força resultante? T menos P1. Vai ficar T menos P1. Ó.
que é igual a massa. A massa de quem? A massa desse bloco aqui, que é M1, né? Vezes quem? Vezes a aceleração. Tranquilo? Aí formou aqui, ó, um sistema de equação do primeiro grau, né, amiguinho? Ó. Aí aqui tu sabe, né? A gente vai usar o método de adição. E aqui eu posso cortar, ó, mais T com menos T. Morreu, né? P3, vai ficar P3 aqui, ó, P3 menos P1. E aqui eu posso deixar o A em evidência, né? Aí vai ficar M1 mais M3, ó. M1 mais M3 vezes a aceleração. Pronto. E aí, o que é que eu faço agora? Eu vou calcular, né? P3, só é pegar a massa dele, que é 3, multiplicar pela gravidade. Aqui vai dar 30, né? 3 vezes 10, 30. P1, você vai pegar a massa M1 e multiplicar pela gravidade. 1 vezes 10 dá 10. Aqui, vamos somar M1 mais M3, ó. 1 com mais 3 dá 4. Então, 4 vezes A. Então, 30 menos 10, isso aqui vai dar 20, que é igual a 4 vezes A, onde A vai ser 20 dividido por 4, que dá quanto? 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui eu tenho a minha aceleração, né? Que ele pediu aí quando aquele fio se rompe, né? Quando o fio que une o bloco M1 e M2, né? Então, ele está pedindo isso, ó. Qual é a aceleração desse sistema, né? Após o rompimento daquele fio ali. Então, aqui eu tenho a letra B. Então, a questão aí, um pouquinho mais complicada, né? Um pouquinho mais trabalhosa, mas que vai te ajudar e muito a desenvolver, né? Essas práticas que a gente tem para determinar força resultante e colocação de forças, né? Então, não para não, vamos para a questão 5, né? A questão massa essa daí. Questão 5, gente. Considere o esquema adiante e despreze o atrito. Né? Determine a intensidade da aceleração do sistema, a intensidade da força aplicada pelo corpo B sobre A e a intensidade da força que traciona a corda. Adote G 10 metros por segundo ao quadrado. Dados: massa de A, que é 15 kg, massa de B, 5 kg e massa de C, 20 kg. Então vamos para a quinta questão, né? Ele está querendo que você determine o quê? Ele está querendo que você determine a aceleração, ó, aceleração do sistema. Ele está pedindo também para calcular a força aplicada do corpo B sobre A. Ele está pedindo também para calcular a força de tração, ó. Então tudo isso ele quer nessa questão. Então a melhor maneira da gente começar a resolver essa questão é isolar os corpos e fazer colocação de forças. Então eu vou fazer aqui, ó, o bloco A, ó, com muita calma aqui, ó. O bloco A, amiguinho, o bloco A, certo? O bloco B, o bloco B. E o bloco C. Bloco C aqui. Pronto. Então a gente vai fazer aqui, ó, é colocar as forças que agem sobre eles. Só isso. Então vamos lá. Primeiro, veja que eu tenho um fio aqui que está puxando esse bloco A, né? Então, ó, esse peso aqui, ó, puxa para baixo o fio vai puxar o bloco A. Então, existe uma força de tração aqui, ó. Existe uma força de tração aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Então, existe uma força de tração. Ok? Ação, você tem uma reação. Essa reação, perceba aqui no fio, ocorre no bloco C, só que é para cima aqui, ó. Ó, o bloco C para cima. Então, aqui existe uma força de tração. Tranquilo? Então, a força de tração já coloquei aí. Vamos ver o seguinte, ó. Quando A é puxado por esse fio, ele vai empurrar o bloco B. Então, existe uma força aqui, ó, uma força de interação, uma força de contato de A com B, certo? Então, veja, A vai empurrar B
com a força para cá, que eu vou chamar de F minúsculo, certo? Fzinho, ok? Ação, você tem uma reação. A reação ocorre no outro corpo em sentido o quê? Contrário, né? E a mesma intensidade. Então, ó, aqui vai valer F, né? Esse valor de F é o mesmo desse aqui, só que ele é sentido contrário. Tranquilo? Então já fiz as forças de contato. Quais são as outras forças que atuam? A força peso do bloco C para baixo. Olha aqui, ó, o bloco C, o peso dele que é para baixo, né? O peso de C. E tem aqui, ó, o peso de A e o peso de B. E tem a normal de A e tem a normal de B. Mas eu não vou me preocupar com essas forças, porque essas forças não vão causar movimento nenhum, porque vai estar em equilíbrio com relação à vertical aqui, ó. A normal de A vai ser igual ao peso de A. A normal de B vai ser igual ao peso de B. Então, não há necessidade de você se preocupar com as forças peso e normal dos blocos A e B. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Então, vamos lá. Ó, todos os corpos estão, ó, bloco A e o bloco B estão se movimentando para lá e o bloco C está se movimentando para cá. Então, como há um conjunto aqui, né? Tanto A, B e C, eles vão ter a mesma aceleração. A vai se deslocar para a direita com aceleração A. B vai se deslocar para a direita com aceleração A. C vai descer, né? Vai descer com aceleração A. Ok? Então, eu tenho a aceleração, ela é a mesma para cada corpo. Por quê? Porque eles estão unidos por um mesmo fio, né? Se eles estão unidos pelo mesmo fio, eles têm a mesma aceleração. Tranquilo? E aí eu vou aplicar agora a segunda lei de Newton para cada bloco aí, né? Por exemplo, o bloco A, eu tenho duas forças, uma para a direita e uma para a esquerda. Como ele está indo para lá, a força para a direita é maior do que a da esquerda. E quando a gente tem dois vetores em sentidos opostos, a gente subtrai, né? Então, quem vai ser aqui, ó? Quem vai ser aqui a minha força resultante, né? Massa vezes aceleração é. Mas quem é a minha força resultante? É tração menos Fzinho, né? Então, vou fazer aqui, ó, tração menos Fzinho é igual a massa do corpo que está aqui, que é o corpo A, né? Então, massa de A vezes aceleração, ok? Corpo B, força resultante é massa vezes aceleração. Mas qual é a única força que está atuando aqui em B? É F. Esse F aqui minúsculo, né? Então, a minha força resultante é o próprio Fzinho aqui, né? Que é igual a massa de quem? Do corpo B, vezes aceleração. Ok? E por último, ó, o bloco C. O bloco C, como ele está descendo, o peso é maior do que a tração. Então, eu tenho duas forças de sentidos opostos. Subtrai. Força resultante, massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante? É o peso de C menos quem? Menos a tração. É igual a massa do corpo. Quem é o corpo aqui? C. É massa de C vezes aceleração. Formou um sistema de equação do primeiro grau. E aí, método da adição, né? Método de adição aqui, ó. Eu vou somar. Somando aqui termo a termo, né? Quando eu somo termo a termo aqui, veja que mais F cancela com menos F, dá zero. Mais T com menos T cancela, vai dar zero. Então, no primeiro membro, só sobrou quem? PC, que é o peso do corpo C. No segundo membro, eu vou ter que somar ó, esses três camaradas aqui. Mas veja que eu tenho A, que ele é comum, né? Então, posso colocar ele em evidência, né? Então, aqui vai ficar ó, a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Ok? Como é que eu calculo o peso de C?
peso de C é a massa de C vezes a gravidade. A massa de C é 20. A gravidade é 10. 20 vezes 10 dá quanto? 200. Então, já vou colocar aqui, ó. 200, né? É igual a massa de A mais massa de B mais massa de C. Vamos somar aqui, ó. Massa de A, 15. Massa de B, 5. Vai dar 20. Com mais 20 aqui da massa de C, dá quanto? 40. Então, isso aqui tudinho dá 40. Vezes A. A vai ser igual a quanto? A vai ser 200 dividido por 40, que vai dar 5, né? Então, eu já achei aqui, amiguinho, a minha aceleração. Ok? Então, minha aceleração aqui deu 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, aqui, ó, eu já calculei a aceleração que ele está pedindo. O que é que eu vou achar agora? Eu vou achar a outra coisa que ele pede, né? Que é a força que B exerce sobre A, que é a força de contato, ó. É a força de contato entre A e B, que é esse Fzinho aqui, ó. Veja onde é mais fácil calcular. A equação de cima, né, essa primeira aqui, ou é a segunda? Veja que a segunda só tem o F, né? Então é mais fácil aplicar essa fórmula aqui, essa expressão, desculpem. Essa expressão aqui. Então nesse caso aqui vai ser, ó, F é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? Fzinho, esse Fzinho é a força de contato. A massa de B é quanto? A massa de B é 5. E a aceleração, a gente acabou de achar aqui, é 5. Então, 5 vezes 5 dá quanto? 25, o quê? Newtons. Então, aqui a gente já acha, amiguinho, a nossa força de contato que ele está pedindo lá em cima, né? A nossa força de contato. Certo? Tranquilo? Tá aí a força de contato. E, por último, né? Ele pede também a força de tração, né? A força no fio, a força que é tracionada essa corda, né? Então, vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Eu tenho uma equação de cima, essa equação a última, né? Veja que vamos pegar de cima aqui, né? Que já está direto aqui, ó. Então, eu tenho, ó, tração menos essa força Fzinho, que a gente já calculou, é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração, ele quer esse Fzinho aí. Vale quanto? A gente já calculou, né? 25. A massa de A. Quanto é a massa de A? A massa de A é 15, ó. 15 vezes a aceleração, que é 5, né? Então, tração menos 25 é igual. 15 vezes 5, isso aqui vai dar quanto? Dá 75, né? Dá 75. Aí vai passar menos 25 para lá, vai ficar tração é igual a 75 mais 25. Então a tração nesse caso aqui, amiguinho, vai ser igual a quanto? 100 newtons, né? 100 newtons. Então aqui eu tenho a minha força de tração que ele está pedindo, né? A força do fio, a força da corda, né? A força que é tracionada a corda. Então aqui eu tenho a minha força de tração, ok? Então a questão 5 aí, beleza? Tranquilo para vocês. Uma questão um pouquinho mais complicada, né? Um pouquinho trabalhosa, mas é assim, é desse jeito aí. Leis de Newton, para você aplicar, tem que saber fazer colocação de forças. Não adianta. Tem que saber. Faz colocação de força, tudo fica muito mais fácil, ok? Então vamos para a questão 6, gente. Vamos lá, vamos lá. Questão 6 e última questão, ele fala o seguinte, ó, o esquema representa um homem de peso 64 kgf, que por meio de uma corda que passa por uma polia fixa, mantém suspenso em repouso um bloco A de peso 48 kgf. A força que o homem exerce sobre o solo vale...
Então vamos para a última questão, a sexta questão. Ele está querendo saber, né, a força que o homem exerce sobre o solo, ok? Então primeiro eu vou ter que isolar, ó, esses três corpos: o homem, o bloco e o piso, certo? Vai ficar mais fácil depois para você entender, ó. Então aqui eu tenho o piso, eu tenho o homem, certo? E eu tenho o bloco. Veja, estou isolando os três corpos, ó. O bloco ele chamou de quem? De A, né? Pronto, amiguinho, bora ver isso aí, o que é que vai acontecer. Veja só, veja bem, né? Veja o que é que vai acontecer, ó. Eu tenho o seguinte: bloco A, eu tenho a força peso dela, que é para baixo. O peso do bloco, que eu vou chamar de peso de A. Tem a força de tração aqui, né? Isso daqui não é um fio. Então tem a força de tração aqui, ó. Tração, ok? Essa força de tração, ela puxa o braço, né? Onde o homem está segurando aqui, né? Uma força para cima também de tração aqui, ó. Ação, reação. Vou colocar ela aqui, ó, amiguinho, ó. Olha a força de tração aqui, ó. No homem, né? O homem que está aqui, ó. Ok? E aí eu tenho o seguinte, ó. Quais são as outras forças que atuam sobre ele? A força peso, né? O peso do homem para baixo aqui, ó. O peso dele, né? Eu vou chamar de pH, peso do homem. Ok? E veja, como o homem está sobre esse piso, o piso exerce uma força sobre ele, né? Então, ó, o piso exerce uma força nos pés do homem aqui, né? Eu vou chamar aqui, ó, força normal aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, né? Ó, força normal aqui. E o homem vai reagir, ó, atuando uma força por piso, né? Em sentido contrário e mesma intensidade. Então aqui está a normal. Então perceba que ele quer a força normal, né? A força normal é a força que o homem exerce sobre o piso, é a normal que ele está querendo, certo? Então, como esse sistema está em equilíbrio, veja que a tração aqui é igual ao peso de A. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui. Tração é igual ao peso de A. Tração, nesse caso, quem vai ser o peso de A? Ele falou na questão, 48 kgf. kgf é uma unidade de força. 1 kgf significa 9,8, aproximadamente 9,8 newtons. Como aqui está em kgf, não precisa nem a gente transformar. Deixa em kgf mesmo. Então vai ficar 48 kgf. Então já encontrei o valor da minha tração, certo? Veja agora que esse sistema aqui, que é o homem, né? O homem aqui, ó. Quais são as forças que está atuando sobre ele? Como o sistema está em equilíbrio, eu tenho uma força para cima, outra força para cima e uma força para baixo. Duas para cima, uma para baixo. Então, as duas somadas para cima é igual a de baixo, não é verdade? Então, eu tenho aqui, ó, aqui normal mais a tração, que a gente já calculou, é igual ao peso do homem, que é pH. Ok? Então tem aqui, ó, normal, o peso do homem aqui, né? Ele deu, ó, que é 64. Então, normal ele quer. A tração, nesse caso, é 48. E o peso do homem, ele já deu, que é 64 kgf. 64. Esse 48 passa para lá. Subtraído, né? Vai ficar normal é igual a 64 menos 48. Então, normal nesse caso aqui vai ser 64 menos 48. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 16, né? Então, 16 o quê?
KGF. Então, amiguinho, a nossa alternativa aqui, né, para finalizar nossos estudos de hoje, nesse caso aqui, ó, a alternativa qual é? É a letra A, né? Beleza, galera? Gente, vou mandar um material para vocês, não se preocupe, vou mandar esse material aí com essas 6 questões, mais uma lista, não sei, de 15, 20, 30, 50, misericórdia. Tô brincando, mas assim, umas 15 a 20 questões por aí, que eu vou mandar para vocês exercitarem e treinarem depois, ok? Então, ótima sexta-feira para todos, né? Final de semana chegando aí, certo? Bons estudos e valeu, galera. Fui!